ponta da língua do Vandeco de hoje, coordenação e subordinação. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça, inscreva-se, dê o seu like e acione o sininho para que você receba sempre as notificações de quando aparecer um vídeo novo por aqui, ok? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal sobre língua portuguesa e muito mais. Você já se inscreveu? Então se inscreva no canal, acione o sininho e no final dê o seu curtir. Isso é muito importante para que os vídeos continuem sendo postados, ok? Conforme avisado lá no primeiro vídeo, a nossa língua portuguesa, ela não é tão complicada quanto parece, se você for pelo raciocínio lógico, se você visualizar a partir de agora ela como algo natural na sua vida. Então, por exemplo, o ser humano se relaciona sozinho? Lógico que não. Um relacionamento acontece a partir de duas pessoas. Relacionamento com muita gente já dá confusão, né não? Então, quando nós começamos a escrever a partir do parágrafo até o ponto final, existem aí vários verbos. Para cada verbo encontrado, consideraremos uma oração. Ora, se aqui eu tenho uma oração e na sequência tenho mais outra oração, são duas orações. Matemática básica. A partir do momento que eu tenho dois se encontrando dentro de um único espaço, lógico, começarão a se relacionar. Mas qual é a relação que eles vão manter? Uma relação de independência ou uma relação de dependência entre eles? Esses seres, então, que eu coloquei num quartinho chamado de período, eles vão começar a se relacionar. Pronto, começou. Por que período? Ora, simplesmente, se eu começo a escrever blá 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 até chegar no ponto final, eu levei um período de tempo para escrever isso, não foi não? E daí, muito criativamente, o português deu o nome disso de período. Se dentro desse período de tempo que você escreveu, ali possuir apenas um verbo, é um período muito simples, muito pobrezinho, coitado. Período simples. Se dentro desse período de tempo que você precisou para escrever a sua mensagem, começarem a aparecer 2, 3, 4, 10 verbos, aí ficou uma coisa composta com vários verbos. Por isso, período composto. Se no período chamado de composto, por haver a composição de vários verbos, portanto, várias orações mantendo um relacionamento dentro do mesmo espaço. Até aí tudo bem? O que é então coordenação? Quando você vai beber água assim? Acredito que não. Você acerta a sua boca, certo? Isso graças a uma coordenação motora que você tem. Graças a Deus. Se você tem um mínimo de coordenação, é porque você é uma pessoa que pode fazer tudo sem a ajuda de ninguém, correto? Você pode fazer o que você bem entende, sem a necessidade de o amparo de alguma coisa ou de alguém. Com a oração, a mesma coisa. Se ela puder caminhar sozinha, se ela tiver sentido sozinha, ela tem uma coordenação, ela é coordenada. Ou seja, ela não precisa da oração seguinte e nem a seguinte precisa do auxílio da primeira. Elas podem ser separadas, elas sobrevivem sozinhas, elas têm coordenação motora suficiente para caminharem cada um na sua vida. Então, por exemplo, choveu e o quintal ficou todo molhado. Agora, temos aqui duas orações num período composto. Como que eu sei? Período. Começou aqui, blá 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 blá, fechou aqui. Gastei um período de tempo, alguns segundos para escrever isso. Dentro desse período, eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui mais outro verbo. Dois verbos dentro de um mesmo espaço. É um período composto. Agora eu vou ver a primeira oração. Choveu. Quando eu falar assim para alguém, choveu, a pessoa já entende que lá fora houve um fenômeno da natureza que molhou tudo. E quando eu falar que o quintal ficou todo molhado, você fecha o olho e vê o quê? Um quintal molhado. Então vejam que a primeira parte não depende da segunda para ser entendida, porque se choveu é a chuva que está caindo. O quintal ficou molhado. É uma outra oração independente. Eu estou vendo um quintal que está com água.
Então vejam que a primeira oração, ela não depende da segunda, e a segunda também não depende da primeira, para cada uma ser entendida e visualizada separadamente. Isso é coordenação. Pois bem, o que é uma subordinação? É quando uma oração vai se encontrar com uma outra dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo período, mas uma vai causar uma dependência com a outra. Ora, você já deve ter ouvido falar a palavra subordinação por aí. Aquele ali é meu subordinado, ou seja, eu dependo do serviço dele, assim como ele também depende de mim para receber o din-din no final do mês. Uma relação de subordinação é uma relação de dependência entre duas pessoas ou duas coisas. Assim também são as orações, causando uma dependência entre elas. Eu gostaria que você falasse a verdade. Repare que eu tenho aqui duas orações porque eu tenho dois verbos. Se eu chegar na primeira parte e parar aqui, eu gostaria. Feche os olhos, escute alguém falando no teu ouvido. Eu gostaria. Tá, você vai rapidamente abrir os olhos, porque o cara quer o que de você? Só falar isso, eu gostaria, e para ali, não fala mais nada. Não fica estranho? Não fica um papo meio de doido? Eu vejo que isso precisa de uma complementação, não pode ficar sozinho. Então essa frase, essa oração, ela começa a causar o quê? Um sentimento de dependência de uma outra para poder ser entendida, senão fica sem lógica. A segunda parte também, você falasse a verdade. Não seria melhor você fale a verdade ou você falou a verdade? Não fica melhor assim? Mas não, você falasse a verdade. Fica uma frase se solta, sem nexo, sem lógica, não é mesmo? Mas agora, se as duas unidas sejam lidas integralmente, a lógica se faz. Eu gostaria que você falasse a verdade. Vejam que agora melhorou bastante. Isso prova que a primeira parte precisava da segunda parte. E a segunda parte também precisava da primeira para poderem ser entendidas. O que causou um relacionamento de dependência. Uma ficou subordinada à outra, daí subordinação. Pegou o princípio de coordenação e subordinação? É simples assim. Então, se você tem coordenação motora suficiente para andar sozinho e não precisa de ninguém, é coordenação. Assim as orações. A primeira pode andar sozinha, a segunda pode ser falada sozinha também. Ah, você precisa de uma muleta, você precisa de alguém, você depende de alguém porque é menor? Então você está subordinado a essa pessoa. Você depende dessa pessoa. Então começa a ter aí uma subordinação. Assim é com as orações também. A primeira oração depende da segunda e a segunda depende da primeira, causando uma relação de subordinação entre elas. Então é simples assim. Até a próxima!